Bom dia para você. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo Eri Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. São 11 horas e 10 minutinhos, redondinho. Segundou e na segunda-feira a gente tem aqui a presença dele, Ronaldo Velho Bueno. Ele que é jornalista de profissão, né, de formação e também mestre em letras e cultura. Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Muito bom começar a semana aqui contigo, com vocês, né, que estão em casa nos acompanhando pelas diversas plataformas. Vamos para mais uma semana. Aliás, uma semana a gente que promete de muitas atividades, começando o mês novo, né? Reta final do Pois ano, é, mês Ronaldo. novo, É, penúltimo primeiro dia útil, mês. efetivamente, de, É, de porque novembro, o né? mês virou no sábado, É, né? Não é, tinha me dado conta, é, verdade, né? é. Iniciando novembro. O tempo passa, né? Quando chega nessa reta final do ano, parece que passa mais rápido. Claro que é uma Sim, percepção nossa, né? sim, Isso está no subjetivo. Mas eu tenho visto o pessoal enfeitando a sim, casa para o Natal, sim. na O rua. comércio totalmente natalino já, né? Vi a primeira sacada com luzinhas. Lá perto da minha casa eu vi um prédio com uma sacada com luzes de Natal. A primeira do ano, assim, que eu vi. É, eu tenho a impressão, Ronaldo, assim, mas é uma percepção, é bem percepção mesmo, é empirismo, que vem crescendo o desejo, ainda não se manifesta fisicamente, mas um desejo de viver uma fraternidade nessa época do ano, levando em consideração tudo que nós vivemos desde pandemia, enfim, as coisas difíceis que todos fomos, digamos assim, juntos, né, tivemos o privilégio de viver nesse período histórico, então a gente está querendo um pouquinho mais de fraternidade, colocando presépio, muita gente voltando à espiritualidade, participando mais dos momentos religiosos, seja a sua crença religiosa, acendimento das luzes, né, colocar velas em casa nesse período, me parece que começa a ter um desejo maior do que tinha, quem sabe, sei lá, 10 anos atrás. Eu percebo isso, eu venho acompanhando também de forma de cobertura, o comércio vem se intensificando nisso, justamente porque cola com o desejo das pessoas, né, o desejo do Olha, consumidor, acho que vale um programa especificamente a né? respeito disso, porque eu também tenho sentido algo nesse caminho, né? Parece que as pessoas estão buscando um refúgio de paz, de fraternidade diante de tudo que a gente tem vivido, né? Desse clima tão Hostil, hostil hostil, a palavra é essa. nas ruas, nas redes, né? E daí parece que o Natal ele vem para acalentar, né? Para dar uma amenizada em todas essas sensações ruins, e tenho percebido a mesma coisa, Beverly. Eu também acho, mas isso é um pouquinho mais pra frente, porque a gente também não vai pegar o gancho de fazer tão antes essa organização, porque não é o caso. Hoje nós vamos falar aqui no programa, eu já quero convidar as pessoas sobre dois termos que significam a mesma coisa e que a gente vai tentar refletir, que é infobesidade, ou seja, a gente tá grandão de tanta informação, né? Estamos inchados de informação. E um outro termo que eu ouvi também recentemente, mas que cola com essa ideia, Ronaldo, é empanturramento de informações. É como se a gente tivesse com uma congestão, né, Uhum. digestória, de tanta informação que a gente tem e não sabe mais o que fazer com ela. Eu quero trazer um elemento a mais, né? Não sei se as pessoas percebem isso. Você também se sente assim, com um super estímulo, um hiperestímulo de informação, que fica difícil até escolher o que você vai olhar, para onde vai olhar. Se você sente isso, só diga, sinto. Ok, também percebo. Conta pra gente pelo WhatsApp, 999530616. E quero começar pela pandemia, Ronaldo, porque eu lembro que na pandemia foi o primeiro aquele medo, aquela insegurança. No segundo momento, a gente teve aquela ideia assim, vamos colocar lives. A gente não podia se encontrar, então, para suprir algo que não podia, a gente supriu com a internet. E eram lives, eu lembro que assim foi uma overdose de live, que depois a gente parecia que estava com uma intoxicação. Sim, Uma sim. intoxicação de live. A gente falava em live e já dava até um arrepio, assim, Até né? hoje eu tenho essa Tem sensação. também. Eu não posso ver uma live ali abre o Instagram, tem Preconceito. um perfil que tá com live, já dá um arrepio porque você lembra da pandemia, Aham. né? Pra mim ficou também É, essa ideia, ficou sabe? marcado. É, eu percebo também que começou a mudar, porque tem muita coisa interessante que a gente aprendeu que dá para otimizar.
fazendo através dos meios Com digitais, certeza. conteúdos, conhecimento, e ficou legal. Mas vou te dizer que ali foi uma overdose daquelas, né? É, teve uma época que você abria o Instagram, né? E Aquele só via negócio as bolinhas vermelhas vermelha. de live, né? Era umas 10, 15 pessoas fazendo live ao mesmo tempo, parecia Uma competição de uma live. competição de live. Era artista fazendo live Aham. em casa, cantando, Uns bons, né? outros horríveis. É, a Que maioria, a né? gente aprendeu a fazer naquela época, né? É, e eu acho que saturou, né? Saturou. Teve esse empanturramento das lives. Também acho. Começou, pra Não só mim, das lives, né? pra mim começou uma percepção ali. Mas a gente vive, né? Eu lembro que o Max Geringer, tem gente que não vai nem saber quem é, né? Mas o Max Geringer, hoje ele é um homem, ele é vivo ainda, deixa eu ver. Eu não me Eu lembro. acho que é. Ele Eu fazia não. aquele quadro de educação financeira no Fantástico. Então, nessa época que ele ainda era jovenzinho, ele era mais jovem. Jovem, eu quero dizer, sei lá, 40, 50, né? Hoje ele é um homem, se tiver vivo, eu vou pesquisar aqui, se tiver vivo, é bem mais velho, mas ele falava naquela época, sei lá, 20 anos atrás, ou não, 25, 30 anos atrás, eu lembro que na Super Interessante, da revista Super Interessante, eu li um artigo atribuído, a frase atribuída a ele, que era assim: haverá um tempo em que nós teremos uma nova profissão. E essa nova profissão chamaria-se informata. Eu nunca esqueci o Olha nome. só. Informata, que seria a pessoa que necessária no mundo de informação, de tráfego de informações, para poder pensar o que é importante, relevante, e como trabalhar aquilo que é importante e relevante. Não tivemos. Ele errou. Não temos. Nós tivemos aqui um tráfego louco. Tem algumas profissões novas que ficaram junto, mas não temos essa figura que faz a gestão das informações. Não temos. Mas seria necessário, Seria né? muito necessário. Agora, esse termo, infobesidade, eu não conhecia, Beverly, assim, foi a primeira vez que eu ouvi, foi semana passada, quando você falou nele aqui no programa, e eu achei de um didatismo Olha, ele tem excelente. 76 anos, E tá tá vivo. vivo. Tá vivo, Ah, 76 mas anos. ele não tem mais os quadros na televisão, Não, né? não, não, não Talvez no tem. YouTube, nas É, redes sociais aí. Mas marcou a época, né? sim. Marcou a Marcou uma época. época. Tanto é que a gente lembra do nome dele, né? Lembra dos quadros que apresentava. Mas em relação à infobesidade, Beverly, é um termo que eu não conhecia, mas eu achei ele fantástico para traduzir os nossos tempos, né? Porque ele é didático, ele explica muito facilmente por meio de uma comparação, com uma analogia com o corpo. Com os casos de obesidade. Vamos fazer essa É uma imagem, né? comparação. A gente É uma consegue ter uma imagem imagem, muito né? fácil. O que causa a obesidade de uma forma geral? Né? Não é o comer É demais, o né? descontrole, É o né? descontrole, é o desregramento, né? É o comer fora de horário, é o excesso de ultraprocessados, É o é o volume, é o desequilíbrio, é volume. o volume, né? Quando a gente faz acompanhamento nutricional com profissionais, com nutricionistas, a gente vai aprendendo que não é o proibir alimentos, não é o banir da tua dieta que vai fazer você emagrecer, mas sim um Uhum, equilíbrio na proporção entre proteínas, que são as carnes, né? Existe proteína também em legumes, em outros produtos, para quem não consome carne, né? Para os vegetarianos, mas de forma mais direta, né? As proteínas na carne de gado, de frango, de peixe, tem o carboidrato, que é no arroz, na batata, na massa, tem os legumes, que podem ser crus, podem ser cozidos, né? E o ideal para uma dieta balanceada é justamente o equilíbrio entre vários tipos de alimentos. É o prato colorido, né? Em que você tem lá o arroz, o feijão, um legume que não precisa ser uma salada crua. Eu, por exemplo, não como alface, né? não é Não gosto possível. de Não, alface. bom. Eu tenho um problema com o creque-creque que faz a folha. Ah, Me dá um entendi. arrepio profundo, assim, Entendi. não posso com alface, nem com folhas verdes cruas, assim, não consigo comer. Mas, por exemplo, você tem as mesmas vitaminas ali, os mesmos nutrientes do alface em outros produtos, né? Você come Uhum, cenoura, brócolis, couve-flor, espinafre, sei lá, você consegue fazer uhum. um manejo ali dos nutrientes, né? Mas o prato colorido, de uma forma geral, ele é o que vai dar, claro, não em grandes quantidades, né, mas uma quantidade ideal para o seu corpo, é o que vai dar a sustentação, né? Aquele famoso ditado, saco vazio não para em pé, mas tem que ser com equilíbrio, tem que ser com responsabilidade. Agora, com a informação
por isso que esse exemplo, essa palavra infobesidade é excelente, ocorre o mesmo. Porque todos nós precisamos de informação para viver. E a gente está exposto à informação de todas as maneiras. Tudo é informação. O horário que passa o ônibus na parada, em que a gente pega para ir para o trabalho, é informação. O horário que abre o banco, que eu preciso ir lá, ou da loja que eu preciso ir, o horário que abre, isso é uma informação. A loja abre tal horas. Não perde o teu raciocínio, mas é que é interessante que tu tá traduzindo o que é talvez a separação entre o que é uma informação, o que é uma notícia, talvez, né? Ou o que é relevante, porque no mundo de informações tudo é informação. E nessa mesma lógica, tudo é informação e nas redes sociais tudo é conteúdo. É a mesma lógica, né? Tudo Mesma é lógica. conteúdo. Tudo é conteúdo, tudo é informação. E a gente está rodeado disso. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar. A gente está rodeado de informação, o horário que abre o restaurante, o que a gente vai comer no almoço, né? Daqui a pouquinho já tem o almoço. O que a gente vai fazer à tarde no trabalho. Isso é uma informação, né? Ou quando a gente abre o celular, vai no feed da rede social, ali a gente está exposto na potência 1000 a informação, porque a Aham. gente fica rolando o celular, né? Fica rolando ali o feed das nossas redes sociais. E isso fez com que aumentasse muito a circulação e o consumo de informações. Acontece o quê, Beverly? Que quanto mais a gente fica exposto, mais a gente fica na dúvida e mais a gente começa a se atrapalhar. Né? Eu acho que é consenso de que nós vivemos numa época de cansaço. As pessoas estão cansadas de uma forma geral, né? Começa segunda-feira, as pessoas já estão reclamando do cansaço, né? Não só a gente aqui que a gente brinca, segunda-feira quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, né? Quem fez essa semana agora, 11h24, quem fez essa semana fez, quem não fez, não Já faz mais. deu o que tinha Deu. que dar, né? Segunda-feira, 11 da manhã. Porque a gente tá cansado, de uma forma geral, porque a gente tá fazendo muita coisa e a gente está exposto à informação o tempo todo, toda hora, né? E isso faz com que a gente se sature. Eu trouxe esse exemplo em outros casos e eu acho que ele é sempre didático. Quando a gente chega no mercado e tem muita opção de um produto só, a gente fica na Massa de dúvida. tomate, para mim é o melhor exemplo. Daí você chega lá, tem 200 Um massas de corredor tomate. de massa de tomate. Né? Pensa. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Só pra gente ficar na dúvida, né? Quando a gente abre o celular, a nossa rede social, a gente tem muita informação o tempo todo. E se você parar para pensar, a gente fica com um celular em momentos que a gente não ficava tendo acesso à informação. Vamos comparar com 20 anos atrás. Já existia celular 20 anos atrás, mas não tinha a internet, não tinha esse display, essa forma de apresentação do celular como ele tem hoje. Hoje, Beverly, a gente muitas vezes acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular do lado da cama e se atualizar. Olhar quem mandou mensagem, olhar o Instagram, olhar o Facebook. Muitas pessoas fazem isso. Talvez quem esteja nos ouvindo ou já fez, ou faz, ou conhece alguém que faz. Pode dizer para mim, pode mandar uma mensagem aqui contando se isso não acontece. Outro momento, Beverly, as pessoas estão indo no banheiro com o celular. O vaso sanitário se transforma num trono ali de Uma vez a gente levava um consumo de livro informação. ou uma revista, agora a gente leva o Tinha a celular. revista, né? Tinha o cestinho de revista no banheiro. Agora não se tem mais isso. Não. Porque a pessoa leva o celular e fica lá 5, 10 minutos, já fez tudo que tinha que fazer, né? E tá lá com o celular. As pessoas almoçam com o celular na mesa. Dá uma pausa, abre o celular. Assistem série, assistem filmes com o celular. Assiste a novela, o jogo de futebol, não consegue prestar atenção em nada da televisão, por exemplo, por 10, 15 minutos, sem pelo menos clicar no aparelho e olhar a hora. No cinema, eu vejo muito no cinema, a gente tá lá na sala escura tentando mergulhar no filme, quando a gente vê, tem uma luminosidade, ou do teu lado, ou algumas fileiras à frente, que é alguém olhando a hora, tela do olhando celular. mensagem, né? E antes de dormir, a gente tem feito isso também. A gente deita na cama, fica com o celular, até pegar no sono, bota ali do ladinho para dormir. Então, nesses momentos, se a gente pega 20, 15 anos atrás, a gente não ficava
exposto à informação tão constantemente, né? E isso tem gerado essa sensação de cansaço, de estarmos expostos a todo tempo. Por isso que essa imagem da infobesidade, eu achei ela didática e sensacional para a gente entender que excesso de informação é um problema de saúde, assim como a alimentação desregulada. O que que a gente pensa? Qual que é a imagem que a gente tem na cabeça quando fala em obesidade, na obesidade mesmo, do corpo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais lembra, Beverly, é o fast food. Né, que são aquelas redes de, Uhum. de restaurantes de alimentação rápida, o hambúrguer, a batata frita, o bacon, né? E um traço legal dessa comparação é que eu não estou dizendo que seja ruim em termos de sabor, porque é bom. Em termos de sabor, vai falar isso para uma família que tem criança ou mesmo adultos, né? Vai dizer se um X de hamburgueria fast food não é bom. Claro que é Uhum. bom, né? Claro que vicia, porque é um sabor muito fácil de a gente entender com as papilas gustativas e de se viciar. Mas nutricionalmente, a gente sabe que o excesso desses alimentos ultraprocessados vai causar uma série de problemas, incluindo a obesidade. Essa imagem do fast food ela é didática para a gente lembrar da obesidade enquanto saúde, enquanto corpo. Tem um documentário, né, feito por um publicitário que Sim. ficou 1 ano só vivendo de fast food, né? Justamente para tentar mostrar em imagens, a imagem dele mesmo, os efeitos daquilo no corpo, né? É algo assim impressionante, envelhecimento e tudo mais, né? Não sei se você já viu, Beverly, esse documentário eu sei da existência, mas nunca assisti, e pra mim aparece às vezes na internet aqueles vídeos de uns americanos cozinhando. Sim. É um negócio assim absurdo que impacta a gente, né? Porque nós brasileiros, a gente tem um costume de comida de verdade, né? A gente vai no Uhum. mercado, a gente compra o feijão, o arroz, compra a carne, os legumes. E tem uns vídeos circulando na internet de alguns influenciadores americanos, assim, fazendo a ceia de Natal, ou a ceia de Ação de Graças, que lá é mais famosa, né? Que é agora em novembro, ou a comida do dia a dia. Geralmente são uns refratários de alumínio ou de vidro, e eles vão abrindo lata e tacando lá dentro de qualquer jeito, né? É um macarrão enlatado, é o feijão que já vem cozido na lata, é um Tu não molho de comeria, né? queijo, é um negócio assim que parece um caldeirão de bruxa, né? Quando você olha aquilo lá Aham. borbulhando e é queijo em cima de queijo, é caloria em cima de caloria. Eles colocam tudo aquilo no forno, tiram e cortam e E manda comem, ver. né? E mandam ver. Não é à toa que é um dos países que tem a maior taxa uma das maiores taxas de obesidade do mundo, né? Os Estados Unidos. E o Brasil também tá nessa fila, tá nesse ranking, né? Embora os americanos nos ganhem aí com uma larga vantagem. E tá atrelado, né? É o país que tem o maior número de restaurantes de fast food, é o país que tem o maior consumo de fast food no mundo e de ultraprocessados no mundo, e também o que tem as maiores taxas de obesidade. Agora, quando a gente fala de informação, é a mesma coisa. A gente não tem que dizer que não tem que consumir informação, ou que não pode usar o celular, ou que não pode ficar rolando ali de vez em quando o Ou feed das demonizar redes, ou demonizar. esse Não. mundo de informações. Mas é entender que o desequilíbrio, ele é ruim em qualquer esfera da vida, né, incluindo no consumo de informação. Aí agora tem a pergunta, né, Ronaldo? A gente sabe que, falamos de questão de consumo. No consumo existe uma lei, a lei da oferta e da demanda. Pronto, é isso. Claro que quando a gente fala num desequilíbrio, a gente pode pensar, bom, tem mais oferta do que demanda. Ou tem mais demanda do que oferta. Quando a gente fala em desequilíbrios, é isso. Mas existe uma lei que regra essa Uhum. lógica de pensar, de agir, de estar no mundo, que é a lógica do consumo, que é tem gente querendo e tem gente oferecendo.
para vender. Pronto, é isso, né? Deveria ter um certo equilíbrio. Quando não tem, vem o Estado que normatiza, né? Quando o Estado não é capaz de normatizar, vem outras instituições que regram, fazem pedagogia e levam as pessoas para também fazer a autoanálise. Não estou eu também contribuindo com este desequilíbrio? Então Uhum. a gente começa a fazer esses movimentos. Na questão da informação, aí é que tá, não tem zero atividade de regrar isso. Nós estamos vivendo sabe Bang Bang, Faroeste Caboclo? É terra sem lei, né? Terra sem lei. No mundo das informações não tem, no mundo do consumo já tem inclusive o Código do Direito do Consumidor. E no mundo das informações? Cadê o Código de Defesa E do... demanda tem, Beverly. Tem Tem demanda, demanda, porque agora, se é uma demanda real, se é uma justa ou demanda justa, de justa. qualidade, aí é outra coisa. Mas o consumo, existem estudos da área da psicologia que mostram isso, que o estar com o celular ali no sofá, na cama, antes de dormir, ele libera substâncias de prazer fácil, de dopamina, né? Que é uma das substâncias que geram a sensação de conforto, de bem-estar, de prazer no corpo humano. Então, quando a gente está com o celular rodando as nossas redes sociais, a gente está liberando essa dopamina no nosso organismo. E a gente, de certa maneira, está viciado nessa dopamina fácil, né? Desse prazer de consumo fácil. Então, assim, não é. Existe também uma espécie de vício. Claro, não é um vício como o do cigarro, do álcool, de outras drogas, né? Mas também é um vício. Quanto Uhum. mais a gente consome o conteúdo do celular, mais a gente fica com vontade de consumir. Novamente, não é questão de demonizar e de dizer, pegue um martelo e quebre o seu celular no meio. Corta-lhe Não, as cabeças. não, não é isso. Mas a gente tem que entender e tentar trazer um equilíbrio para a nossa vida. Por exemplo, esses casos que eu falei, ir no banheiro com o celular, né? Ou almoçar com o celular do lado. E eu tô falando isso Uhum. por experiência própria. Nós também temos que ficar nos policiando, nos controlando, né? Será que quando a gente vai almoçar, o melhor não é deixar o celular em outro cômodo? Ou quando a Uhum. gente vai quando a gente vai para o cinema, será que a gente realmente precisa ficar com o celular ligado aquelas 2 horinhas do filme? Será que realmente não é imperdível a gente apertar o botão ali para ver a hora ou para ver se tem alguma notificação, né? Será que durante o filme não dá pra gente deixar o celular desligado no bolso ou deixar, sei lá, se você foi de carro para o cinema, deixar no carro ali um pouco desligado, né? Ou quando tá em casa lendo, deixa em outro cômodo, né? Eu acho que tem algumas ações que a gente pode experimentar para não ficar refém dessa dopamina fácil, né? Sim, são 11h32. Estamos perguntando aqui, você também se sente assim, super estimulado, cansado, estressado, com esse universo de informação? Os termos são esses, né? Infobesidade e também empanturramento de informações. A gente começou aqui fazendo, né? O Ronaldo fazendo uma separação daquilo que é informação, contextualizando. Na prática, a gente vê isso com excesso de notícias, a gente tem que escolher onde ver, como ver, né? Se aquilo que a gente viu é alguma coisa que a gente já viu, vê de manhã, e isso que você viu de manhã é a mesma coisa lá de noite, ou você está vendo de novo, e de novo, e de novo? Porque às vezes a gente também tem isso, se vende como uma informação nova, algo que você viu já de manhã. Então, às vezes é um super estímulo de algo que você já viu, ou seja, não é só um universo de informações, Ronaldo. É as mesmas informações trafegando múltiplas vezes, que Repetido, é né? outro fenômeno. Na volta, depois do intervalo, a gente vai pegar o gancho também dessas informações que não são só as informações essas do dia a dia. São as informações que estão aí do tipo compre, faça o curso, faça uma instrumentalização, faça uma renovação. E elas vêm com essa pegada, né, de oferecer pra gente como se fosse algo novo ou algo que você não pode ficar sem, que você começa a ficar com dúvida. Eu faço esse curso, faço aquele. Eu faço essa mentoria, eu faço aquele coach. Eu vou nessa palestra, eu vou naquele workshop. Eu vou no seminário, eu vou num congresso. Afinal de contas, quem você escuta neste mar de gente te oferecendo qualificação também, também. A gente volta na sequência, logo depois do intervalo, portanto, não sai daí.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h35. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 17 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Vem aí o Brilha Caxias 2025. Caxias do Sul volta a brilhar na época do Natal. Luzes, cores, músicas e muitas novidades esperam por você e sua família. Participe da abertura da programação na noite do próximo dia 18, com o acendimento das luzes da Avenida Júlio e o show da família Lima na Estação Férrea. E ainda a roda gigante na Praça Dante. Brilha Caxias 2025. Realização CDL e Prefeitura de Caxias. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h38, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. O assunto é infobesidade. Já se familiarizou com esse termo? Ou empanturramento de informações, né? A gente já contextualizou aqui no primeiro bloco. Aliás, o programa está ao vivo pelo rádio, 560M, 79.9 no FM, porque somos rádio. Estamos disponíveis também na Alexa, para quem tem um aplicativo, também na aba ao vivo do site. Isso tudo versão áudio. Versão vídeo, imagens. Aqui no estúdio estou transmitindo
em live, a gente falou das lives, né? Mas a gente está transmitindo em live aqui no estúdio, para o facebook.com/Rede Tua Rádio. Estou gravando o programa para que ele possa ficar armazenado lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Então, são essas formas, mesmo que não conseguiu pegar agora, mas o assunto me interessou, quero ver depois, ok. Então, vai lá nas redes sociais, Facebook ou no youtube.com/Rede Tua Rádio, vai estar lá esse bate-papo, né? Este programa especial sobre infobesidade. Então, o primeiro bloco foi contextualizando. Agora, no segundo bloco, a gente vai tentar, Ronaldo, Vério Bueno, eu e você da audiência, entender melhor esse fenômeno também, que se manifesta não só como figuras, né, alegorias, digamos assim, que estão aí como se fossem satélitezinhos, lampadazinhas, o tempo inteiro iluminando, piscando, estimulando a gente com informações. Que aí vale tudo, né, Ronaldo? A gente fez essa diferença. Nem toda informação é uma notícia, nem toda informação é relevante, nem toda informação é para ti. Então, pronto. A gente fez um pouquinho essas diferenças. Agora, como é que a gente sabe quando uma coisa é relevante, quando uma coisa é relevante para mim, quando uma coisa é relevante e vira uma notícia e eu preciso estar informado, porque a gente precisa saber o que está acontecendo ao teu redor como notícia. Você precisa saber as coisas que estão acontecendo e que são notícias. Notícia tem um ar de uma novidade importante. Ela precisa ser noticiada porque ela é relevante para um contexto grande de pessoas. Você pode não estar naquele contexto, mas é para um coletivo, né? Então, tem essas características. Agora, não é só isso, Ronaldo. Tem as expressões que vêm em formato de curso, faça comigo, se tu não tiver isso, não tiver essa qualificação, esse certificado, essa instrumentalização, você não está preparado. E aí tem 20, 40, 50 pessoas oferecendo de maneiras diferentes, abordagens diferentes, a mesma qualificação. De quem eu compro, eu tenho que comprar, isso realmente é importante. Veja como ela se manifesta, ela ganha vieses diferentes deste universo piscando. Então, ele não pisca só como alguma coisa que está ali, né? Ele pisca também nos estimulando e nos ameaçando. Acho que essa é a palavra, né? Ameaçando que se tu não tiver, o mundo vai te derrubar. Isso, que você vai ser obsoleto. Isso aí. Ultrapassado, Isso aí. atrasado, né? E acho que algumas febres Aliás, aí eu a me gente sinto assim o tem. tempo inteiro, não sei você, eu me sinto, além de cansada, a gente falou da sociedade do cansaço, eu me sinto sempre atrasada para alguma coisa. Parece que eu tô sempre atrás, no último lugar da fila do pão. Então, Pra tudo. esse é um recado claro de que a gente está inserido nesse meio da obesidade de informação, né? Da infobesidade. Porque isso acontece comigo também, acontece com quem está ouvindo em casa, tenho certeza, né? Dá a impressão que a gente está sempre correndo atrás da roda e que a gente nunca vai alcançar. Talvez Sabe aquele... o rabo do cachorro? O rabo do cachorro, ou quando tem aquele desenho da cenoura pendurada na frente do cavalo, que o cavalo vai correndo atrás da cenoura e nunca alcança a cenoura, né? Sim. É mais ou menos a gente na internet. Sim, na internet da vida, né, Ronaldo? Na vida, offline também, porque eu me sinto assim, a impressão que a gente tem é que você tá, sei lá, deixou de fazer alguma coisa, você nunca tem a instrumentalização necessária para os desafios do mundo, e às vezes eu tenho que me perguntar, isso é tô comprando uma ideia que alguém tá vendendo, e eu tô só comprando essa ideia, ou de fato isso tá acontecendo? Porque é a mesma coisa de quando a gente tá num universo de informações e a gente se pergunta, mas isso é para mim? Eu preciso disso? Isso aqui é a mesma informação que eu vi vestida com uma roupa diferente. Eu canso, Ronaldo, de ver noticiário, por exemplo, até porque é o meu trabalho, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã. E aí eu ligo a TV, né, ou rádio, ou sei lá, internet, às 11 da noite. Eu tô vendo a mesma notícia. Claro, ela ganhou... Uma outra roupagem. Mas é a mesma, dita por outra pessoa, dita de um Claro. jeito... Mas é a mesma. Aí eu fico me perguntando, gente, nada de novo aconteceu de lá até aqui? Agora, todos nós já nos sentimos pressionados a alguma dessas coisas que eu vou falar agora. Que é o comprar um curso ou fazer um curso online, né? E isso principalmente pós-pandemia. Na pandemia parece que houve uma explosão ali dos cursos, né? Você tinha que aproveitar o tempo do isolamento, repara na palavra. Dar utilidade. Dar utilidade. Aproveitar o tempo do isolamento para fazer um curso, senão você estava perdendo o tempo. E isso permaneceu, né? Parece que se você não faz um curso na internet, você está fora do mercado de trabalho, está fora da vida social. A outra coisa que eu acho muito preocupante também é a profissionalização do hobby.
né? O hobby, a origem da palavra é algo que você faz de Por forma prazer. amadora e por E por prazer. prazer. E de forma amadora, né? Agora o hobby está sendo profissionalizado. Primeiro que tem gente que não tem hobby nenhum e tá tudo bem, mas parece que você é obrigado a ter um hobby. Você tem que pintar barcos manualmente, ou você tem que andar de É bicicleta, que vem ou colado com você aquela tem que... ideia que você tinha que ter um plano B, C. A pandemia também trouxe isso. A tua Trouxe, profissão não claro, serve mais, então faça do teu hobby a tua nova a profissão. tua... Então a gente Isso. comprou, mais uma vez a gente comprou uma ideia que não tá necessariamente É errada. o pão artesanal que de fermento. Todo mundo fez o pão artesanal em casa na época da pandemia, né? Ou quase todo Todo mundo. mundo virou enólogo na É, mas pandemia, daí não pizzaiolo. basta fazer o pão, tem que começar a fazer de um jeito que dê para vender Isso o aí. pão, né? Vende no teu prédio, na tua família, ou faz o biscoito caseiro. Então tudo virou monetizável, né? Criando uma palavra aqui, não sei nem se ela existe, mas tudo teve a necessidade de ser monetizado, né? Uhum. Ou de ter uma utilidade, né? O utilitarismo do hobby. Isso eu acho preocupante, assim como essa explosão dos cursos. A Até outra porque o coisa é hobby, a compra Ronaldo, de produto, não né? perde o teu raciocínio. Até Não. porque, por exemplo, se você tem um hobby, ele ocupa um lugar na vida das pessoas que era o lugar do prazer. Você não fazia para ganhar a vida, você fazia para ter prazer na vida. Só que muita gente profissionalizou o hobby, e tudo bem se for o caso, mas não colocou um hobby no lugar. O teu hobby virou um trabalho, uma profissão. E o que ficou no lugar do hobby? Nada. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo sobre isso de infobesidade, porque eu gosto de exemplos práticos, né, para ilustrar um pouquinho e que tem a ver com compra de produto. No início do ano, começou a aparecer para mim uns anúncios de um produto, spoiler, eu comprei, né, mas sem motivo nenhum, porque isso também acontece, né? A gente começa a ver aqueles anúncios de Aham. produtos os mais diversos e quando vê a gente está desejando ter aquilo que a gente não vai usar para nada, né? Para mim começou a aparecer um baralho de criação de conteúdo para quem trabalha com criação de conteúdo na internet. Aham. Pergunta honesta, eu trabalho com criação de conteúdo na internet? Não. Né? Mas era um baralho que facilitava. Eu nem lembro o nome acho que era Plot, o nome do produto. E ele é um produto focado para quem trabalha como social media, em agências. Talvez por eu ter uma agência de comunicação, mas o meu foco é em assessoria de imprensa, talvez isso tenha caído no meu algoritmo e começou a aparecer. Mas começou a aparecer com uma frequência, Beverly. Eu abria o Instagram de manhã, aparecia. Abria de tarde, aparecia. E o anúncio, ele era tão bem feito que foi me gerando a vontade de ter aquele baralho. São cartas, né, que vão mostrando dispositivos de criação de conteúdo para quem trabalha com criação de conteúdo na internet. Por exemplo, como captar atenção, como você utiliza a reviravolta. São todas estratégias narrativas que são muito semelhantes às estratégias narrativas da literatura, do cinema, das novelas, com quem trabalha com criação de histórias. Aquele anúncio apareceu tantas e tantas vezes para mim, e o produto tinha um preço tão bom, eu não lembro qual que é o preço, mas era assim, R$50, R$49,90, que eu fui lá e comprei. Isso janeiro, sei lá, dezembro do ano passado. Pergunta se eu usei alguma vez aquele baralho. Ele tá lá guardado, lá em casa. Não sei exatamente nem onde que ele tá. Ele deve estar em algum ponto lá do meu escritório. Eu abri quando chegou, olhei as cartas, guardei de volta lá. Pensei, não, vou usar isso em algum Uhum. momento. Não usei. Esse momento não chegou. Talvez não chegou, talvez não chegue nunca. Até porque né? se chegar, ele já tá desatualizado, né? Já tem uma coisa, um baralho novo, Ou né? seja, o que eu quis trazer com essa história? Que todos nós estamos expostos, assim, cotidianamente, ninguém está livre de cair na tentação de comprar alguma coisa que não vai utilizar nunca. E provavelmente todos nós já tenhamos comprado alguma coisa que não vamos utilizar pelo simples impulso e pela sedução que os anúncios de internet têm.
Não, eu concordo. Eles são Eu sedutores. até ia comentar, eu fiquei pensando, será que eu conto? Não vou contar. Eu fui muito pior do que tu, Ronaldo. Tu ainda comprou algo que poderia ser útil na tua vida. Poderia, né? Poderia Mas ser não útil. foi. Eu lembro que naquele período um pouco, já tinha passado o grosso da pandemia, mas a gente pegou aquela ideia, assim, dos 1000 cursos que vieram, né? Eu fiz vários cursos, eu fui dessas pessoas, Ronaldo, que me sentia assim, eu vou aproveitar a oportunidade para me qualificar. E tinha muito curso gratuito, eu fiz todos os gratuitos que eu encontrei, Ronaldo. Eu não me arrependo, porque eu sou uma pessoa curiosa. Então, mesmo que talvez não fosse da minha área, eu fiz muitos cursos. Só que nessa pegada de oferta, porque a internet é isso, né? Tu começa a entrar numa linha de pesquisa, ela começa a te oferecer. Começa a fazer curso, começa a aparecer curso. Começa a fazer mentoria, começa a aparecer mentores. Começa a olhar coach, começa a vir um monte de coach pra ti. Começa a vir notícia, vem um monte de... Pronto, né? E naquela época eu lembro que surgiu pra mim um curso que era baratinho, também era baratinho, que era dois eu peguei. Um era de culinária online. Eu paguei o curso, pensa se eu fiz? Não fiz. E o outro era de astrologia. Eu sempre fui curiosa com essas coisas de astrologia, curiosidade, sabe aquela coisa assim, não sei que nunca vou usar, mas era uma curiosidade. Comprou o curso. Pensa que eu fiz nenhuma aula. Nenhuma aula. O curso tá pago, já caducou, porque tu tinha um ano, Tem dois. Um ano pra fazer. Dois pra fazer. Depois chega a dar uma vergonha, né, gente? Uma vergonha, uma auto-vergonha. Sim, né? auto-vergonha. Porque eu fiquei, por que eu quero fazer um curso? Não, seria só uma curiosidade, não seria pra um curso. Comprei esses dois, não fiz nenhum dos dois. Quem nunca, né? Quem nunca nessa era? Agora, mas é isso, aquele estímulo, por quê? Porque tava todo mundo fazendo. Acho que aqui tem uma chave. Quando tá todo mundo fazendo, a gente parece assim, eu não posso ficar fora também. Então a gente acaba se empanturrando, não só porque tem a oferta, é porque tá todo mundo empanturrado, aquela ideia. Vou para um rodízio de pizza, né? E vou comer, cabe no meu estômago, sei lá, 6, 7, 10 fatias, exagerando, de pizza. E aí o que você faz? Tá todo mundo comendo 20, você vai comer. Tem a oferta, tem um monte de gente fazendo, e aí você simplesmente, quando você sai, não pode ainda nem... leva uma caneta para fazendo risquinho na toalha para competir com a pessoa do lado, né? Porque, Exato. a pessoa comeu 11 fatias, tem que comer 12, né? 12. E sai abrindo o botão da calça. O zíper nem fecha depois. Exatamente. E passa mal. Pra quê? Pra quê? De noite, tem um monte de pesadelo, né? Eu nunca mais fui em um rodízio. Eu também não faz mais sentido. Eu acho uma insanidade, né? Prefiro comprar la carte não consigo. Sim. Não consigo. E se vai, você pode ir. Ninguém tá fazendo apologia a não ir. Mas é um jeito de pensar. Você vai ter... Quais são as vantagens de um rodízio de pizza? Você ter lá uma cartela de 50 variedades. Você talvez não vá comer 50. Mas entre as 50 tem as que você prefere mais. Se você prefere 5, 6, 10, tudo bem. Vamos jogar alto, 10 variedades. Você vai pegar um pouquinho de cada uma delas. Talvez não vá comer a fatia inteira. O que eu quero dizer com isso é que nós, no mundo descontrolado de informações, nós ficamos descontrolados. E daí a pizza de filé que a gente quer comer passa uma vez na noite. E a de milho, não sei, eu não gosto da pizza de milho, né, gente? Agora tu vai ser cancelado por muita gente. Eu não gosto da pizza de milho, passa 5, 6 vezes, né? Daí... Agora o Ronaldo acabou de ser cancelado pela turma do pizza de milho. Pelo fã-clube do milho, né? Eu não consigo gostar da pizza de milho porque ela só tem milho e queijo, pra mim não faz sentido também. Vou ser cancelado junto contigo. Agora... Pizza de milho e de brócolis, eu não consigo entender. Pior que eu pensei na de brócolis. Eu gosto de brócolis. Eu também, mas pizza não. Não na pizza, não, né? na pizza. Na pizza eu quero... Pronto, acabamos de ser cancelado 2 vezes. Agora, o seguinte, quando você fez uma pergunta interessantíssima ali antes do intervalo, que é como fazer saber? Essa curadoria e como escapar disso. Vamos falar do contexto digital, né? Porque infobesidade está muito relacionado com o contexto digital. O que a gente pode fazer que não seja radical, a ponto de quebrar o celular e não usar mais, mas que também a gente não fique refém e não continue comprando curso que a gente não vai fazer, produto que a gente não vai usar e que a gente não fique com essa sensação de cansaço permanente. Tem uma coisa que muitas pessoas estão fazendo, que é a higiene de informação.
ou higiene informacional, é difícil falar essa palavra, né? Que consiste em alguns passos que a gente pode adotar e que não são difíceis, que é o seguinte: definir momentos em que a gente não vai ter o celular por perto. Não precisa ser todos esses momentos que eu vou falar, mas alguns deles. Por exemplo, o não dormir com o celular ao lado da cama. Isso vai fazer com que quando a gente acorde, a gente levante primeiro da cama antes de pegar o celular, porque senão a nossa tendência é esticar o braço, pegar o celular e ficar ali 10, 15, 20 minutos rolando as nossas redes. Então, não deixar o celular do lado da cama na hora de dormir. Isso já vai evitar tanto o celular quando a gente acorda, quanto o celular antes de dormir, que prejudica bastante a nossa visão por conta da luz azul e a qualidade do sono. Porque os estímulos luminosos, eles são ruins para a qualidade do sono que a gente vai vir a ter na noite, né? Às vezes a gente, nossa, dormi tão mal essa noite, mas ficou 1 hora no celular antes de dormir, Uhum. né? Então, esse é um momento que a gente pode escolher. Outra coisa, não fazer as refeições com o celular na mesa, né? Deixa o celular na sala, no quarto e aí Que sim vai para a desafio, hein? cozinha. Esse é um desafio. Como eu falei, são vários momentos do dia, a gente não precisa fazer em todos, mas a gente tem que começar de algum modo. Outra coisa, tentar não levar o celular para o banheiro, né? Essa também é um desafio que a gente Difícil. esqueceu, é difícil, mas coloquei aí algumas tarefas para quem está nos ouvindo. Pode escolher um desses momentos, né? Não vou fazer nenhum deles, beleza. Tem uma outra coisa que dá para fazer, que é escolher as fontes que são confiáveis de informação. Porque, como você falou, a gente tem a sensação de que todo mundo está passando a mesma notícia ou a mesma informação em vários momentos do dia. Então, acessa quem você está seguindo ali no Facebook, no Instagram, e começa a fazer uma limpa. Começa a se perguntar, perfil por perfil, por que eu estou seguindo aquele perfil e se vale a pena. Eu tenho certeza que a gente segue muito perfil que não faz muita diferença, Não agrega, né? né? Ok, você está seguindo ali os seus amigos, os seus familiares, beleza. Mas eu estou falando em relação a criador de conteúdo, a essas pessoas ou essas marcas que ficam reproduzindo essas informações repetidas que a gente falou antes, né? Então, fazer um pente fino em quem a gente está seguindo é uma coisa importante, assim, para dar uma esvaziada no conteúdo. E ter sempre o cuidado para não seguir aquela vida de Barbie, de princesa, aquele padrão de vida irreal que a gente nunca vai atingir e que os influenciadores tentam passar a todo custo, né? Nas suas diversas áreas. A gente tem hoje nas redes sociais pessoas que têm uma rotina exemplar de alimentação saudável. Daí, quando eu, Ronaldo, não sigo um dia da minha alimentação saudável, já surge a culpa porque o fulaninho da internet segue e consegue fazer. Ou você não tem a rotina de exercícios. Tem gente que acorda às 5 da manhã para correr no parque, para ir na academia, para fazer o crossfit, para pedalar 5 quilômetros e depois vai trabalhar. Se eu faço Acho isso, invejável eu isso. faleço, não tem condições, né? E se a gente não faz e segue perfis que constantemente ficam nessa rotina perfeita, a gente vai ter o sentimento de culpa e aquele sentimento do cavalo atrás da cenoura, que a gente nunca vai atingir determinado padrão. Ou a gente segue um perfil que fala de cinema, fala de livros e tá todo dia lendo um livro diferente, dizendo que eu leio não sei quantas páginas por dia, e aquilo começa a te oprimir, começa a te fazer sentir mal, porque eu não consigo seguir Uhum. aquele mesmo padrão. Então, assim, pente fino em quem a gente está seguindo. Acho que isso é uma coisa que é possível E de saudável, né? fazer Saudável. e é uma curadoria, né? A gente Uhum. tem que ter curadoria. Da mesma forma como a gente não vai no supermercado
vai lá na prateleira dos salgadinhos e começa a puxar salgadinho de presunto, de queijo, de requeijão, sei lá, de não sei o que mais, para dentro do carrinho, a gente tem que ter a consciência de que no mercado da internet a gente está fazendo isso, a gente está indo com o carrinho ali, que é o nosso celular, e a gente está puxando tudo para dentro do carrinho. Uhum. Eu quero dar não é bem uma dica, porque não se trata de dar uma dica, mas fazer uma reflexão junto aqui, que também, Ronaldo, eu percebo que muitas pessoas nesse universo de possibilidades, elas acabam pensando na sua qualificação profissional também, áreas que não dialogam entre si. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu sou jornalista, né? E eu quero fazer uma qualificação em história da arte. Pode ter a ver? Pode até ter a ver, mas você vai usar isso imediatamente na tua vida profissional, na tua carreira, ela vai te trazer uma rentabilidade, aquilo vai ter um retorno para ti, porque a gente faz muita coisa, Ronaldo, desconexa. Ah, porque eu acho curioso, eu acho interessante, um dia quem sabe, mas um dia quando? Isso tem uma possibilidade de ser na tua história mais recente, porque a gente viu que o mundo está muito veloz. Então, as pessoas fazem coisas aleatórias, Ronaldo, e às vezes gastam dinheiro, energia, tempo, tudo ali para fazer coisas que não dialogam entre si, não vão te trazer um retorno. Então, dá uma paradinha e repensar, olha, o que eu vou fazer imediatamente me traz, nessa minha história mais breve aqui, uma possibilidade de uso. Não faz que nem eu, né? Não tinha nada a ver fazer gastronomia e curso de astronomia, não tinha nada a ver. Mas na hora eu não pensei. Por quê? Porque a gente fica estimulado pelas coisas. Então, talvez usar um pouco mais esse raciocínio que Deus nos deu, essa capacidade que qualquer pessoa tem de pensar. Isso é útil para mim na minha história agora, ou quem sabe fica no campo do sonho. Quem sabe eu boto uma lista que um dia, né, os meus sonhos, eu quero fazer, sei lá, uma outra formação, uma outra qualificação, mas aí você faz um plano para aquilo, porque a gente tem feito muita coisa sem planejar, nesse mar de informações, coisas que não conversam entre si. E a gente está falando de foco. É A gente tem que ter isso. foco em determinados objetivos, né? A Beverly não vai utilizar aquele curso de astrologia, assim como eu não vou utilizar aquele baralho de criação de conteúdo. E Exatamente. mesmo assim a gente foi lá e comprou, né? A gente foi lá e gastou dinheiro, gastou energia, gastou tempo, né? E a gente realmente tem que olhar respirar fundo, né? Sim. Porque o estímulo da compra, ele é justamente o ligue agora. Você sabe aqueles canais de compra de televisão? Que os Aham. primeiros 10 que ligarem vão receber um desconto de R$ 500 na compra. E a gente sai correndo, se quebrando para. Eu ia falar para pegar o telefone, né? Olha que coisa antiga. Coisa antiga. Porque o telefone agora tá sempre no bolso, né? Agora tu pega o código, O QR QR Code, QR né? Code, É, isso aí. que é Então, para não perder tempo, né? mas teve uma época que a gente ia até o telefone, né? Sim. Agora a gente leva o telefone no Não, bolso. ainda tem algumas pessoas que ainda fazem isso. Mas eu gostei das tuas dicas, Ronaldo. É selecionar o que você consome, porque você não precisa ter tudo. É aquela dica da mãe, né? Você não é todo mundo. É. Então, assim, no mar de tudo que acontece, de todas as possibilidades, tu não é todas as E não possibilidades. são todas as dicas que a gente vai conseguir seguir, beleza, mas a gente pode seguir uma ou outra e ir implantando aos pouquinhos para ter um consumo que é a mesma coisa da nossa dieta de alimento. A gente não vai deixar de ir no rodízio, a gente não vai deixar de comer um salgadinho ou de comer o fast food, mas a gente vai otimizar isso e equilibrar melhor. A gente tem que seguir uma coisa mais equilibrada ao longo da semana, daí pode sim, na sexta-feira, comer uma coisinha diferente ou no sábado. Então, é ter aquele equilíbrio em busca de uma saúde no consumo de informação. É isso aí. Uma coisa que eu acho bacana também a gente mencionar, a gente não precisa estar em todos os congressos, workshops, seminários. É bom. No mar de informações é bom a gente saber. Mas justamente saber para quê? Para poder escolher. E nem em todas as redes. Por exemplo, Exato. eu não tenho conta no TikTok, eu não tenho conta no LinkedIn. Eu tenho lá, a rede social que eu utilizo é o Instagram, basicamente. O Twitter eu tenho conta, mas eu não escrevo nada no meu Twitter, tá lá abandonado, criando teia de aranha, mas tá lá, né? Mas rede social eu escolho, eu foco no Instagram. Tem gente que prefere o Facebook, beleza, foca no Facebook em mais uma no máximo. Não tem um limite, né? Cada um pode ter a que Sim. achar mais pertinente, obviamente. Mas é também a gente entender que não precisa estar em todos os lugares.
Gostei. Ronaldo, alguns ouvintes participaram conosco e eu acabei não lendo os recadinhos aqui. O Laudenir Ruiz, o Eliseu Pereira Barbosa estava conectado com a gente, acompanhando o programa também. A Vilani Maia mandou um bom dia, acompanhou. A Beatriz Tessari Vivan também estava conosco. A Maria Salete, um abraço a ela, mandou um bom dia para ti. A Paty Tomazini também mandou aqui um bom dia pra gente. Quem mais? Deixa-me ver. O Ademar Roberto Sebem dizendo: não culpa as redes sociais pelo empanturramento informativo. É apenas a gula do ser humano que não resiste em saber qual influenciador está dormindo com qual cantor sertanejo. Resumiu bem. E vice-versa. Muito bom. Essa foi ótima. A Isabel Viapiana do Desvio Isso também diz: bom dia, sinto sim, me sinto sobrecarregado, os reflexos do empanturramento de informações. O pior é que é pouco aproveitado. Amo quando falta luz no sítio. Aí não tem jeito, tudo fica mais leve, a pressa some, quem manda no momento é a natureza. E ela diz o seguinte aqui: Eca, também não gosto de pizza de milho. Pronto, 3. Pronto. Que fique decretado que o melhor empanturramento, se for para ser, é de pizza e não de estímulos externos. E a Estelinha do bairro Rosário também: olha, perdi o celular dias atrás, né? Trabalheira para cancelar aplicativo e outras coisas. Ficou uma semana sem celular e acabou que foi bom para ela. O dia dela rendeu. Tem Misteriosamente rendeu. Misteriosamente. Tem momentos agora que não uso mais. Mas não foi tão fácil assim criar esses novos. Ela precisou perder o celular para perceber que fazia bem para ela não ter momentos, né? Momentos de detox do celular. Olha Bacana, só, bom achei depoimento. interessante. Gente, muito obrigado pelos comentários. Eu acabei não lendo eles aqui antes. Ronaldo, obrigada pelas reflexões, viu? Perfeito, Beverly. Uma boa semana e nos vemos na próxima segunda. Um abraço. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook. Já estou levantando para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Vem aí a mensagem, um olhar diferente depois do No Ponto, servindo a notícia. Tua Rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8 sabores, 8 delícias, 8 pacotes pro seu lanche. Só Orquídea que tem, é mais praticidade. Tem uma curiosidade, biscoito tem 8 letras e Orquídea também. Biscoitos Orquídea, agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. O Mão Amiga precisa da sua ajuda. Faça sua doação de cesta básica de forma simples e fácil. Doe sem sair de casa, acessando fazerobem.online/Mão Amiga Caxias. Vamos nos unir para que nenhuma família passe fome em Caxias do Sul. Fazer o bem ao próximo nunca fez tanto sentido. Participe dessa corrente do bem. Mais informações pelo telefone 54 99607 0314. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. No ponto. Servindo notícia. A rádio do teu tempo. Tua rádio.
passo de cada vez. Todos os dias temos problemas, dificuldades e metas para atingir. O mesmo ser humano que cria os problemas pode também criar a solução. A mente é a mesma. Há dentro de cada pessoa estas duas possibilidades: criar problemas ou criar soluções. A mão que bate é a mesma que pode fazer um carinho. Todo problema tem seu tamanho e a solução é proporcional ao seu tamanho. Quando uma pessoa pensa no tamanho da solução, no tamanho das mudanças, do esforço e até da dedicação que ela tem que fazer para solucionar os problemas, muitos desistem e desanimam. É a questão do esforço e do prêmio, da dedicação e da recompensa e a velha lei do plantar e colher. Todo mundo quer o prêmio, mas poucos querem fazer o trabalho necessário para ganhar o prêmio. Todo mundo quer beijar a princesa, mas ninguém quer enfrentar o dragão. Uma técnica simples que tem me ajudado muito a solucionar os meus problemas é dividir a solução em pequenas soluções. Dividir as metas em pequenas metas e começar a dar um passo de cada vez. Os alcoólatras anônimos e os dependentes químicos de drogas, eles fazem isso. Eles dizem: eu não vou deixar de beber ou de usar drogas a vida toda, eu apenas vou deixar de beber e de usar drogas por esta manhã. Como a etapa que ele se propõe é pequena, então ele vence. À tarde, ele renova o seu propósito de não beber e usar drogas apenas esta tarde. E assim ele vai vencendo pequenas etapas até que fica 1 mês, 2 meses, sem beber e sem usar drogas, e aos poucos vai vencendo a batalha do vício. Mas se ele pensar que durante a vida toda ele não vai mais beber e usar drogas, ele se sente longe do objetivo e com isso ele desanima. Isso funciona com regime para emagrecer também. Eu não vou comer doce só por esta manhã. Funciona para ler um livro, por exemplo. Para ler um livro de 500 páginas, determine-se a ler apenas 2 a 3 páginas por dia, e você logo chegará no final do livro. Mas funciona também para um vendedor que quer aumentar suas vendas. Você se programa a visitar ou a ligar para 5 clientes por dia. Numa semana, serão 25. No mês, 100 clientes. E num ano, 1.200. Se apenas 10% comprarem, você irá dar muitas risadas.